Olá, seja muito bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria, um canal do YouTube, um canal do Spotify para você que gosta do agronegócio, que gosta de vendas e que gosta de marketing. Eu tenho este canal que é toda quinta-feira com Esgoda, onde a gente vai estar falando sobre conteúdos do agronegócio, né, que é um dos que eu vou falar hoje, de vendas, sobre entrevistas com os ícones do mercado brasileiro e também com pessoas que fazem parte, fazem o agronegócio acontecer. Por quê? Porque o agro não para e porque o agronegócio é o nosso negócio. Hoje vou falar com vocês a respeito de mais uma das fases da venda, uma fase chamada de apresentação. Pode até parecer que vai ser a apresentação do seu produto, mas eu digo para você que esta fase aqui é uma fase que muitas chamam de sondagem, aonde você vai estar fazendo muitas perguntas para entender como o negócio funciona. Já falei para vocês que o ser humano do sucesso tem três pilares muito fortes. Esses três pilares, podemos dizer, o primeiro, tem que entender como as coisas funcionam. E para entender como as coisas funcionam, moçada, tem que fazer pergunta. Não tem outro jeito. O mundo é movido a perguntas. Segundo pilar muito importante que você tem dentro das pessoas de sucesso é o planejamento. Primeiro, eu entendo como as pessoas, ou melhor, como as coisas funcionam. Em segundo, eu me planejo, porque quando eu entendo como as coisas funcionam, eu consigo enxergar ali dentro as oportunidades que o mercado está me dando. E vou me planejar para buscar essas oportunidades, seja com ações de geração de demanda ou com ações de retenção de clientes. Em terceiro ponto, moçada, aí sim, hein? Aí eu boto esforço físico. E aí, como digo outro, a gente está disputando medalha, né? Então é muito importante que você esteja sempre com chances de chegar ao pódio. E para isso, você tem que entender como as coisas funcionam e fazer muitas perguntas. Eu vou falar hoje sobre coisas que vocês já ouviram falar várias vezes, né? Perguntas abertas, perguntas fechadas, perguntas benefício, né? Não quero que você fique decorando o que são perguntas abertas, perguntas fechadas, perguntas benefícios. Vou passar o conceito delas para você entender, mas eu estou preocupado que você faça a pergunta, independente se elas são abertas, fechadas ou benefício. Eu não quero que você fique formatando o negócio pensando o seguinte: se eu encontrar um comprador de preço, que a gente chama de obter lucro, eu vou fazer muita pergunta aberta para ele e vou usar um fechamento direto. Nada disso, moçada. Não quero que você se torne um robô, que você fique decorando isso aí. Eu quero que você seja bem simples, prático, né? E que você faça perguntas para entender o negócio. Porque quando você entende o que está acontecendo, fica mais fácil de você atender a necessidade do cliente. Então, vender é nada menos que entender a necessidade do cliente e atender a necessidade do cliente. Desde que você tenha estudado e que você tenha muitos benefícios dentro da pasta para poder oferecer para o seu cliente. Esse é o objetivo principal. Bom, uma pergunta aberta, ela é uma pergunta que pede uma informação para o cliente. Então ela começa com o que, qual, quando, como, onde, quem, quantos hectares o senhor planta, quem define a compra, quando eu posso voltar aqui para fazer o pedido, o que o senhor espera de um bom herbicida de milho? Olha que pergunta extremamente importante essa aqui, não deve faltar em nenhuma entrevista. Fala para o agricultor, o seu Carlos. Seu Carlos, deixa eu entender. O ano passado o senhor trabalhou com produto X, Y, Z. O que o senhor levou em consideração, seu Carlos, na hora de definir a compra desse produto? Essa é matadora. E não fique pensando que o cara vai responder para você: é o preço, eu quero produto bom e barato. Eu também quero, moçada. Onde é que tem produto bom e barato? Eu não conheço, né? Eu conheço produto bom e com preço justo, né? E aí você vai dizer que esse preço justo é caro. Não, não é caro, né? Na verdade, ele vale, ele tem o seu valor. Então, por isso, às vezes, a gente também fala em venda de valor, né? Bom, falamos sobre as perguntas abertas. Agora, o
o que são perguntas fechadas? Bom, se a pergunta aberta pede uma informação para o cliente, a pergunta fechada dá uma informação para o cliente e exige como resposta qualquer forma afirmativa ou negativa. Então, um sim ou um não sempre cabe na resposta, ou qualquer outra forma afirmativa ou negativa. E aí, seu Carlos, vamos fechar o pedido? Ah, não sei, talvez, não obstante, nunca, jamais, claro, óbvio, não. Tudo isso cabe na resposta, né? A gente tem que tomar cuidado um pouco com as perguntas fechadas. Quando a gente vai fazer muita pergunta, por exemplo, algumas etnias um pouco mais fechadas por si só, como, por exemplo, a etnia japonesa. Se você chegar para o Sato, que tem mais idade, né? E não te conhece direito, você ficar fazendo só pergunta fechada para ele, você vai estar dando a ele a oportunidade dele responder para você sim, não. Vai plantar soja, Sato? Sim. Conhece o nosso portfólio? Não. Sim. Hum. Então, cuidado com isso. Abra a pergunta, procure fazer um quebra-gelo até no meio da entrevista, se for o caso. Para quê? Para que essa pessoa se solte um pouco mais e comece a falar, porque senão é terrível, moçada. E por último, a pergunta benefício. Bom, a pergunta benefício, o nome já está dizendo, ela te traz um benefício no meio da pergunta fechada. Ela também exige como resposta qualquer forma afirmativa ou negativa, porém com um benefício no meio. Por exemplo, então, senhor Carlos, se eu vier aqui regular a sua plantadeira, o senhor acha que isso pode facilitar as nossas negociações? Ó, claro, sim, muito. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado quando a gente faz as perguntas, né? E fazer as perguntas na hora certa e não ficar parecendo também uma entrevista de IBGE. Então, tu pode ir e voltar e dar umas idas e vindas aí na entrevista, né? Como diz o outro, dando até uma divagada para não deixar que a sua entrevista fique muito pesada. Bom, a gente tem que tomar, né, alguns cuidados, né, com as perguntas. Por exemplo, não faça pergunta de caráter negativo, né, colocando o não na pergunta. E aí, seu João, o senhor não gostaria de participar do nosso dia de campo? É capaz de ele virar para você e falar assim, não, né? Então, seria muito mais interessante se você falasse para ele assim, seu João, o senhor gostaria de participar do nosso dia de campo? Não faça pergunta que resulte em problema. Nós estamos numa fase que o Brasil inteiro aí anda passando por seca, por dificuldade, vai colher muito muito pouco. Aí vai chegar você na propriedade e vai dizer: Ei, seu Carlos, que seca, hein, rapaz? Puta, daqui a pouco estão vocês dois abraçados chorando junto. Então vá lá e fale de coisas positivas, né? Não fique falando isso, coisa ruim. Fale de coisa boa. Ah, mas eu não tenho coisa boa para falar, então não fale coisa ruim, mas não vai lá para sentar na cadeira e chorar junto com ele, né? Um terceiro ponto, um terceiro cuidado, né, com as perguntas, né? A gente deve também pensar que as perguntas elas nos levam, né, a refletir e a procurar até mesmo entender, né, quem é que está do lado de lá, qual é a motivação de compra desse cliente, o que faria com que ele comprasse da gente. E misture os tipos de pergunta para que o teu diálogo flua suavemente. Então, ora você faz uma pergunta aberta, ora fechada, ora um benefício, né? Evitando que o japonês, né, o alemão, que são mais fechados, fique só falando para você, sim, não, né? E, por último, né, fica assim uma dica que faça perguntas orientadas para o futuro. Por quê? Porque o futuro ainda não aconteceu. Se ainda não aconteceu, não tem problema.
Então, moçada, é muito importante na venda a fase das perguntas, né? E não quero que você vire um robô, quero que você não se adapte ao treinamento, que o treinamento se adapte ao seu modo de ser, para que você consiga fazer essas perguntas com maior facilidade. Estamos hoje no dia 26 de dezembro, estou gravando aqui, né, quinta-feira agora, né, estaremos aí no dia 28. Então, a LFZ Consultoria está fazendo hoje o último contato de toda quinta-feira com o Esgoda do ano de 2023. Queria agradecer a vocês, meus ouvintes aí, que participam do meu canal do YouTube, Spotify, né? Agradecer aí a participação de vocês e dizer que isso aqui foi criado realmente para você e que a gente vai continuar em 2024, vamos entrevistar muitas pessoas, ou seja, toda quinta-feira com o Esgoda vai funcionar. Desejo a vocês muita saúde, muita paz em 2024 e muito pedido na tela, moçada, porque sem pedido a coisa não vira. Centroavante que não faz gol e técnico que não ganha jogo, não permanece no time. Agrocanal LFZ Consultoria. Um canal para você que gosta do agronegócio. Por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio. Feliz 2024 a todos, muita saúde e até o ano que vem, gurizada. Um abraço.